E aí, queridos, graça e paz, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Vamos conectar a nossa live. E aí, queridos, graça e paz, o Senhor é bom, seu Deixa eu amor baixar dura aqui para que sempre. tá alto aqui. Isso. Nosso querido Luiz, Cláudia, sejam bem-vindos. Vamos aí, pessoal, vamos entrando. Nós teremos uma live hoje muito informativa. Vai ser uma bênção também hoje. Glória a Deus. Já peço a você, hoje nós vamos fazer essa live com o nosso querido Dr. Luiz, que ele vai tirar dúvidas, né? Vai falar sobre mitos, sobre verdades, sobre essa pandemia. E é importante a gente estar bem informado. E eu acredito que esse é o momento, é o tempo certo de a gente poder falar sobre essas coisas, né? E assim ele vai orientar. Seja bem-vindo, Cida. Vamos lá, pessoal, vamos convidar as pessoas para entrarem. E se você tiver alguma dúvida, já manda a pergunta aí. E eu vou podendo olhar aqui e também conversando com o Luiz, tá bom? Mas antes, enquanto vocês estão entrando aí, é isso mesmo, Cláudio. Precisamos de pessoas honestas para poder passar esses assuntos. A gente está com muito fake news, muita informação errada e termina deixando o pessoal em pânico e em medo. Daniel Madeira, seja bem-vindo. Denner, Maciel. Isso mesmo, gente. Vamos entrando aí. Daqui a pouco vai começar a nossa live. Enquanto isso, eu vou dando avisos aqui. A paz, minha filha. A paz. Glória a Deus. Isso mesmo, Dani. Marta, família, Mateus. Vamos lá, gente. Vamos conectando. Envia para pessoas também o link e vamos conversar um pouco sobre isso, seguindo conselhos sensatos para esse tempo. Enquanto você vai entrando aí, Lúcia France Vieira, seja bem-vinda, minha irmã. Amém? Diz aqui, ó. Vou dar alguns avisos aqui. Hoje à noite nós teremos a nossa super quinta, o nosso culto online, que vai ser transmitido às 19h30 pelo YouTube, pelo canal da igreja e pelo Instagram também. Lembre-se que você acessar, dar o like, ativar o sininho, para que todas as vezes que tem um material novo, você possa ser notificado. Compartilha com outras pessoas, chama pessoas para poderem assistir esse culto. Eu quero estimular também a você, meu irmão, fazer uma selfie assistindo o culto e compartilhar e marcar a igreja para que essa foto a gente tenha acesso a ela e depois a gente fazer um arquivo com relação a isso. Porque logo, logo isso vai passar no nome de Jesus. Amém? Então, nossa super quinta hoje à noite às 19h30. Vai ser uma bênção, viu? Aprendemos mais da palavra de Deus. Léo entrou, isso aí mesmo, Léo, seja bem-vindo. Alexandre, deixa eu falar das lives aqui. Graça e paz, meu irmão, isso aí. Amanhã a nossa live será com Leila, minha esposa, que eu amo tanto, e Clícia Goldar, esposa de Renato Goldar, diretor executivo do Ministério Verbo da Vida. Não é uma live só para mulheres, você pode acessar e também será edificado. Elas estarão falando sobre a porção, um pouco da porção da palavra de Deus, ministrando. Então, amanhã às 17 horas, nosso encontro marcado com a live. Somos uma grande igreja. Amém? Prestigia esse trabalho que está sendo feito. E tudo isso é para você, é para abençoar a sua vida, é para te conectar à palavra da fé, para você estar ouvindo as mesmas verdades. E, queridos, isso tem o objetivo de alcançar a sua vida e você também transferir, compartilhar com outras pessoas da sua família e assim nós vamos poder estar conectando essas pessoas às palavras corretas. Perdão. A palavra de Deus. Luciene, seja bem-vinda. Isso aí, gente. Zé Pedro. Amém. Minha querida sogra, Pêncio, que amo tanto, muito obrigado por você se conectar, amamos você, estamos com saudade, esperemos brevemente estarmos juntos novamente. Isso, gente, vamos lá. Glória a Deus.
Muito bom. Amém, isso mesmo, Luciane. Amém, pastor. Aqui mais 2 avisos interessantes. É de lembrar você que devemos estar nesse mês tirando um período em casa para você orar pelo Brasil, orar pelo presidente, pelas autoridades, no nome de Jesus, pela sabedoria do alto, pela frieza, para tomar decisões corretas, em nome de Jesus. Então peço a você que você tire esse tempo na sua casa para nesse acordo que nós fizemos como igreja, né, de estar orando todos os dias. Faça isso. Não relaxe. Continue firme orando. Amém? E outra coisa, querido, prestigie irmãos da igreja, como o Jean, que trabalha num açougue. Se você for comprar carne, compra Jean, no açougue que ele trabalha. Ele é um ótimo açougueiro, confiável, então você pode prestigiar e também assim você vai estar ajudando ao nosso querido Jean, como também Armando, que vai cortar o cabelo, o seu cabelo na sua casa, seguindo todas as recomendações necessárias, e ele está dessa forma que ele está conseguindo trabalhar. Amém, gente? Então vamos prestigiar. E outros que são da igreja, que trabalham com coisas, prestigiar essas pessoas, vamos estar ajudando uns aos outros, cuidando uns dos outros, no nome de Jesus. Creio que você entendeu a mensagem. Amém? Glória a Deus. Isso mesmo, Luiz. Luiz botou, já é um sucesso. Fui essa semana lá. É isso mesmo. Aleluia. Só carne de primeira. Glória a Deus. Bom demais, gente. Vamos conectar nosso querido Luiz, já para a gente começar. E ele já solicitou? Já, mas eu vou chamar ele de novo. Chama ele de novo. E aí vamos conversar um pouco sobre isso. Verdade, Jess. Muito bom. A Jéssica está com o de Luiz e ele está com ela. Aguardando aqui. Vai entrar daqui a pouco. Tá tudo certo. Aguardando. Fala para ele aceitar. Aceita aí. Aceita aí, Luiz. Daqui a pouco vai entrar, estou olhando lá em cima, assim, solicitou Não só você. Vou cancelar a chamada. chama de novo. Foi enviado, Luiz, o convite e você aceita. Opa, Seja bem-vindo, Luiz. tudo bem, pastor? E tá travado aqui, vocês estão me ouvindo aí? Só estamos vendo. A gente está ouvindo bem, só não está ainda te vendo. Isso. Não, tudo bem, já vamos ver se a imagem vai também. Melhor entrar de novo, Henrique? O áudio, ele está dando um reverb aí, não sei se é a altura. Pronto, você vai baixar um pouquinho. Vocês estão ligados na live, está ouvindo bem? Está ouvindo aí? Vou entrar de novo, não é melhor? Legal, vou cancelar a chamada de novo. Espera que vai chamar você de novo. Deve aparecer melhor. Meu querido Isaías, tu és 12. Isso, o pessoal está ouvindo bem. É só a questão da imagem, né? Que não apareceu, né? Dá meu telefone. Tá bom aí agora? A imagem não veio não, tá carregando. Eu vou tentar com o meu telefone mesmo então, pastor. Tá ok, querido, tá ok. Vamos lá. Diz pro Henrique tentar com o meu telefone. Tá. Luiz. Faz uma benção, Isaías. Opa, melhor com esse?
Agora estamos juntos aí? Aí, agora tá certo. Muito bem. É o telefone que é o dono, pastor. Não adianta, entendeu? Não pode ser o da minha mulher, não. É isso mesmo. Amém, Luiz, eu quero te agradecer por você aceitar isso e poder nos informar sobre tudo que está acontecendo, né? Que é mito, que é verdade, Sim. sobre essa pandemia, que é tanto fake news, né? E é interessante a gente ouvir Sim. uma instrução sensata e correta. Tá bom, querido? Tá ótimo, pastor. E Assim, pastor, acho que algumas das coisas, né, para as pessoas que estão ouvindo, até para a gente poder, vamos dizer, organizar o nosso pensamento dentro de uma mesma linha de entendimento das coisas que estão acontecendo, tá? Então, não vou direto às questões técnicas do vírus, vou passar um pouquinho por essa organização da nossa cabeça. Isso é muito importante. Então, o que eu tenho observado? Não só nas pessoas que vão assim, de leigos de área não médica, mas também dentro dos grupos que trabalham nas equipes de saúde. Então, mesmo as equipes assistenciais têm passado junto com a população uma situação de medo. Certo? Então, assim, esse medo, ele tem, assim, se espalhado entre as pessoas e é sobre este medo que eu quero começar falando. muito bom. Tá? Assim, então, temos que ter medo, não temos que ter medo, e o que é o medo desse vírus e dessa pandemia? Então, eu vou começar pontuando uma coisa importante para as pessoas, que começa lá no início da história do homem. Né? Então, quando nós vamos a Gênesis, né? Lá em Gênesis, Adão e o jardim, a consequência da questão foi o medo. Então, veja só, medo, vamos entender o seguinte, não é de Deus para o homem. Isso mesmo. O medo congela você, o medo te impede de raciocinar corretamente, ele impede de tomar atitudes corretas diante de uma situação de perigo. Isso. Então, Adão, depois de comer o fruto, a primeira coisa que acontece, ele é interpelado por Deus, né? Está lá em Gênesis 3, a partir do verso 8, ele é interpelado por Deus, Deus fala, onde é que você está, Adão? E ele diz, me escondi porque tive medo porque estava nu. Não vou entrar aqui nas questões da nudez, qual é o significado, né? é outra pregação. Mas assim, a primeira consequência é o medo. Isso. Adão teve medo. Medo de quem? Medo do próprio Criador que o supria. Um medo completamente, vamos dizer assim, entre aspas, irracional, um medo totalmente ilógico, mostrando que o medo não vinha desse Criador. Isso. Ele é a primeira consequência do pecado. Mais à frente, vamos ver as outras consequências, no versículo 16, a mulher vai ter dores de parto, o homem vai ter que trabalhar para conseguir o seu sustento, enfim. Então, as outras consequências da queda. Né? Então, assim, homem, agora já que você se afastou de mim, perdeu a visão do seu Deus, você perdeu o seu provedor, você vai ter que trabalhar. Né? Então, assim, essas são as outras consequências do pecado. Mas a primeira é o medo. Isso. Então, a primeira coisa que nós vamos entender de agora em diante é que não tem medo de pandemia. Isso. Primeiro ponto. Então, quem estiver ouvindo, olha só, acabou o medo da pandemia. Então, vamos entender o que é essa pandemia, até para que nós possamos entender que não é medo que nós temos que ter. Uma outra coisa que a gente ouve, eu tenho, né, ouvindo os burburinhos, deixa louco, né? Ah, Deus mandou essa aprovação, Deus que mandou, aí fica esses profetas do Apocalipse, então, né, tem um monte, né? Gente, olha só, não pira, tá? Falar português claro, não pira. Isso. Não esqueçam. Não isso, ok? Então vamos estudar escatologia direitinho. E uma outra coisa, Deus não bota doença no mundo. Isso. Tá? Ele não colocou a doença. A doença também é consequência do ato adâmico. Então, isso é um ponto importante. Deus não coloca a doença. E também não é o diabo que cria vírus. O pessoal fica assim, o diabo criou vírus. Não, 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 não. O diabo não tem poder criador. No dia que você confere ao diabo o poder criador, você o iguala ao seu criador. Muito cuidado com esse tipo de postura. Então, veja só, o diabo não cria nada. Ele agiu lá atrás, no Éden,
com Adão, e o resto são consequências disso. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem como é que essa lógica é muito clara. A gripe, esquece o Covid agora. Gripe comum, H1N1, essas outras que andaram atazanando aí também nosso juízo com essas pandemias também. A gripe, ela é trocada do homem com o porco ou do homem com a galinha. Se você, meu irmão, estivesse no Éden, sendo suprido por Deus, você não ia ter galinheiro, você não ia ter pocilga, você não ia ter gripe. Então, a gripe é uma consequência do homem ter que batalhar o seu sustento, que é uma consequência também da queda adâmica. Então, veja só, o que nós enfrentamos dessas alterações, desses problemas que vêm da obra da criação, que vêm da natureza da criação para nós, é consequência da corrupção dessa natureza. Isso. Que é consequência do ato adâmico. Então, não vem do seu Criador, que só quer o seu bem, Deus ele é amor, e também não vem de ação transformadora sobre a obra da criação do inimigo, do diabo, porque ele também não tem essa capacidade. Isso está na Bíblia, isso está em vários lugares na Bíblia. Eu vou citar um texto que eu gosto muito, que é o único que já fala disso. Está lá em Romanos 8, quando Paulo fala, não é, que ele fala da natureza, né, e da relação do homem com a natureza. Ele começa no verso 18, sabe, vai estender muito, tá, para vocês, na versão NVI, tá? Na nova versão internacional que eu tirei. Ele começa, considero que os nossos sofrimentos atuais... Veja só, Paulo não fala, Paulo é um super crente, né? Paulo era o cara, né? Então, o homem, Paulo, fala, considero os nossos sofrimentos atuais. Ele não falou que não ia ter sofrimento. Jesus falou que teríamos aflições, não é verdade? Isso. Então, assim, considero os nossos sofrimentos atuais. Ele está falando, esta obra natural hoje, sofrimento atual, essa obra natural que a gente vive hoje, essa criação que a gente vive hoje, corrompida, nos trará sofrimentos. Não só criação como obra da criação, mas como uma criatura inserida nela, o próprio homem. Né? Então ele continua dizendo, não podem ser comparados com a glória que nos está revelada. Então, gente, olha só, isento de problema, isento de aflição, só mais tarde. Isso. Agora, aqui, não espere por isso. O Éden já acabou. Então, teremos aflições como estamos tendo com esse raio desse vírus aí, né? Então, e vocês não sabem o que a gente passa em hospital. Então, olha só. E ele continua falando, nos outros versículos, ele fala, a natureza ou a criação aguarda com grande expectativa. Veja só, não é só a criatura homem que está aguardando. A criação também aguarda o seu restauro. Também está aguardando voltar à sua perfeição planejada pelo seu Criador, perdida quando o gerente da loja, Adão, resolveu passar a gerência para outro. Isso mesmo. Comendo fruto. Então, quando ele passou a gerência para o outro era um gerente corrupto, um gerente safado. E aí, esta corrupção entrou na obra da criação. Esta também está aguardando expectativa da sua redenção. E aí, eu queria falar uma parte que é muito interessante, que é no final, lá no verso 23, que Paulo fala, sabemos que toda a criação geme até agora como em dores de parto. Olha só que interessante. Paulo, ele coloca a criação na mesma situação com o homem. Dores de parto surgiu quando? Para Eva? Isso aí, quando ela comeu o fruto, deu para o marido e Adão caiu. Então, dor de parto é uma clara consequência do pecado. É uma clara consequência da queda adâmica. Então, por isso, Paulo usa essa figura de linguagem como analogia a essa corrupção, a essa situação da criação, que também sofrendo as consequências da queda adâmica. Então, ele fala isso. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, o crente, o que acredita, o que está debaixo da mão do Senhor, o que tem a marca da sua promessa, ou a alegoria que você quiser, a marca da promessa do Espírito, também gememos. Olha só, você também geme, irmão.
Você também geme, não importa a sua natureza. Estando inserido hoje, dentro da obra da criação, da obra física, você ainda geme. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Ou seja, a redenção do nosso corpo. Essa redenção só vai ocorrer em um momento, após a sua morte física ou no final dos tempos, com o retorno do nosso Salvador. Amém. Então, gente, olha só. Aqui, o corpo sofre. Ponto. Não tem esse papo de que, não, doença é coisa do diabo, crente, quando está doente, está em pecado. Gente, vamos parar com essa maluquice. Isso não existe. Certo? Então, quando você entra... Eu só fico imaginando, pastor, assim, uma brincadeira aqui. O super crente, né? Eu não fico doente, e ele falou para fazer para se cuidar. Ele não vai tomar os cuidados, devidos com o vírus, e ele é pego pelo vírus e morto. Ele chega diante de Deus e, poxa, Senhor, mas como assim? Deus vai ter falado, cara, o homem falou para você, precisava eu te falar. A instrução para isso, o homem sabe. Se você me perguntar para mim, se até o homem já sabe, se da minha sabedoria, da minha ciência para te dizer, não, cara, você está maluco, né? Não precisa. Porque se a sabedoria humana, desse tamanho, menorzinha ainda, diante da dele, já diz o que é necessário para que você não sofra as consequências maiores ou maiores consequências daquilo que está vendo, não precisa, né, mais do que isso. Então, já está aí. Então, isso recebe o nome de prudência. Então, gente, olha só, voltamos ao medo. Não tem que ter medo, mas tem que, em contrapartida, ter prudência. Correto. E sabedoria. E aí, mas isso está escrito em algum lugar? Tem vários provérbios, tem um monte. Você pode procurar um monte sobre prudência. Então, vamos a alguns aqui. Olha só. Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Conhecimento do homem. Mas o tolo expõe a sua insensatez. Nossa, isso aí. Você tem que saber, ter conhecimento para poder saber agir diante das situações. Verdade. Provérbios 16:20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera e feliz é aquele que confia no Senhor. Veja só, eu confio no Senhor e baseado na instrução dele, na palavra dele, eu examino a situação. Eu reflito no que está acontecendo. Impiedosamente tá? E somente Provérbio 22, finalmente Provérbio 22, 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nosso refúgio é onde? Nossa segurança é onde? É no Senhor. Aleluia. Ok? Então, as nossas orações são importantes, mas como os anteriores falaram, o conhecimento e a análise do problema meticulosa é importante para não agir com insensatez nesse momento. Isso mesmo. Então, agora que nós entendemos que medo não é para ser seu, não foi planejado para você. Primeiro ponto. Mas que, em contrapartida, prudência não é medo, é sabedoria. Isso. Com essas duas coisas na mão, nós vamos começar agora a pensar sobre o que está acontecendo. Com verdade de fatos. Então, gente, olha só. Vamos pensar o seguinte, que eu tenho falado muito para a minha equipe no hospital, até para tranquilizar e trazer paz às pessoas. O que a mídia tem colocado, sempre eu parei de ver jornal, parei de ver muita coisa dessas mídias sociais, não vejo. Eu só vejo o que está no Ministério da Saúde ou de sociedades médicas sérias, senão eu nem olho, tá? Parei de olhar totalmente. Então, o que as mídias têm colocado, principalmente a mídia, não mídia médica, né, a mídia geral, mais uma morte, mais sei quantos casos. Qual o significado
médico, saúde pública, dessas mortes e desses novos casos. Quando fala assim, morreram mais 100 no mundo, morreram 20, tem significado isso, gente? Então, eu vou mostrar para vocês o significado desses números. E aí vocês vão ver se a gente tem que ter medo. Olha só. Hoje tem publicado boletins regulares. O último publicado foi do dia 11. Hoje de manhã ainda não tinha sido nenhum publicado, mas eu vou me basear a essas estatísticas do dia 11, que é bem recente, há 5 dias atrás, né? Então, veja só. O nosso planeta tem 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Então, quase 8 bilhões de habitantes. Gente, não dá para imaginar 8 bilhões de pessoas. É cabeça demais no mundo, né? É gente demais. Neste contexto, gente, o número de acometidos pela doença foi de 1 milhão e 740 mil no dia 11. Sabe quanto isso representa a população mundial? Preciso falar mais alguma coisa? Mas eu vou seguir, eu vou falar mais. Mesmo assim. Desses, em média, morreram 6%. Tá. Vê se o pessoal está ouvindo, aí, se a internet está boa aí, confere aí, pastor. Vai acompanhando aí. Então, veja só. Então, desses 1 milhão e 700 mil acometidos, que é 0,22%, que já é muito pouca gente, em média, 6% levou à letalidade. Mesmo assim, esse número ele é puxado para cima por conta dos países europeus que tiveram uma mortalidade muito alta. Uhum. Curiosamente, lá houve. Talvez pela idade das pessoas, por ser um continente de idosos, lá a mortalidade realmente foi mais alta. No Brasil, está em torno de 5%. Tá? Essa mortalidade está em torno de 5%. Doutor, a internet está boa, pessoal? Tá todo mundo ouvindo aí, gente? Tá dando uma falha, Luiz. A imagem. A imagem. Você pode fazer o seguinte, pedir para a Jess desconectar o dela, para ela ficar com o seu. Desconecta o outro. Tá. Por de internet. Vou tirar tudo. Pode continuar. Bom, então vamos lá, gente. Então é isso. Eu estava falando dos números. Então, os números, em termos de volume de pacientes, se nós formos pensar, é muito pequeno. Para se ter uma comparação, a gripe espanhola de 1916 a 1918, em 2 anos, ela viajou o mundo de navio, então ela teve um ciclo bem mais alargado do que hoje as doenças que viajam de avião, certo? Mas nestes 2 anos, a espanhola matou 40 milhões de pessoas. Tá? Mais de quase 20 vezes, 25 vezes o que hoje essa doença fez. Tá? E numa época que não tinha avião. Então, as conexões dos lugares eram muito mais lentas. Tá? 40 milhões. Para você ter uma ideia, 40 milhões era a população brasileira da época. Então, é como se hoje essa gripe espanhola matasse no mundo 240 milhões de pessoas. Nós estamos falando de um vírus que até o momento tinha 106 mil óbitos. A gripe espanhola, vou voltar a dizer, matou, não acometeu, matou 40 milhões. E provavelmente esses números foram subestimados, porque a capacidade das pessoas de identificarem e reportarem isso na época era muito menor. Tá? Mas pelo menos 40 milhões na época, que era a população brasileira da época. Este vírus matou 106 mil pessoas até o dia 11. Assim, gente, eu não tenho medo do vírus. Isso. Não tenho medo do vírus. Tá? Ponto. Estatisticamente, eu não tenho medo do vírus. Tá? Essa é uma questão. Então, assim, não tem que ter medo desse vírus, porque a sua chance de tê-lo é pequena. Então, quem tem que ter, assim, maior prudência com ele? As pessoas de risco. Sim.
obesos mórbidos, os verdadeiros, não é o gordinho, não, o obeso, tá bem? Uhum. Então, assim, essas pessoas têm um risco maior de gravidade. Certo. Vou desconectar ele, vou chamar de novo. Luiz, eu vou desconectar e conectar novamente. Isso na internet, gente. Mas vamos conseguir terminar. Então veja, as pessoas que têm risco têm que se cuidar muito. Voltou? Pessoas idosas que têm diabetes, obesidade, essas outras enfermidades e que tem que ter cuidado com esse vírus. Fala isso não. Fala pra ele. Se ele consegue pedir de novo. Luiz, você pode pedir, Luiz? Pede para participar da live, para a gente conectar novamente. Eu não tô conseguindo achar de novo, não. Interessante esses dados que o Luiz passou, né? Relativo a outras enfermidades, né? E como é muito baixo essa daí. Então só tem que ter cuidado pessoas que são grupos de risco, né? Lógico, a gente tem que se cuidar para não contaminar essas outras pessoas, né? Vamos tentar voltar aqui. Pediu, né? Então, tô achando outro rapaz que não tá achando ele. Fala pra Jéssica chamar ele. Fala pra ele. Pra Jéssica avisar ele pra chamar de novo, convidando de novo. Gerson pede para ele pedir para participar, convidar, sair e entrar novamente, por favor. Tá dando. Tá voltando, não? Não. Vamos tentar mais uma vez, pessoal. Se a gente consegue. Se nós não conseguimos hoje, depois nós vamos marcar para ele vir aqui direto falar sobre isso. Mas a gente concluir. A gente começou a conversar aqui. Já estava. Acho que a internet lá deve ter, né, zerado lá, né? Estão longe do muro. Não. Continuar com as coisas que estão. Isso mesmo.
Rapaz, Jéssica, a gente está tentando conectar ela no celular da Jéssica. Está tentando conectar a Jess, o celular dela, ver se vem. Senão a gente vai ter certeza que foi a questão do celular, da internet lá. Né? Dela na hora apareceu o áudio e não veio o som, não veio a imagem. É. O dele tá falhando, mas agora. Tá rodando? Tá chamando, ele não respondeu não. 35 minutos de live. Aqui dá para aparecer o tempo? Não, só no site aqui. Quanto tempo já? 35. Vamos tentar mais um pouco. Se não conseguirmos, depois vamos marcar para ele vir aqui. Conseguiu? Apareceu aqui, vamos ver. Vamos ver agora, gente. No download. Oi, estamos de E volta? aí, Luiz? Paramos aonde? Paramos onde você estava falando de pessoas de risco, que devem se cuidar. Tá, então ainda deu para ver mais um vírus por conta da saúde pública, né, e da ocupação de leitos. Vocês chegaram a ouvir isso ou não? Não, ouvimos Tá? não. Ok, então veja só. Vê que o risco individual ele não é tão grande, desde se tome as precauções necessárias, que eu já vou falar delas, ok? Perfeito. Mas ele é muito mais um risco para a saúde pública. Por quê? Porque muitos casos, num curto intervalo de tempo, vai levar a uma ocupação de leitos que não existem. Vai levar a um consumo de materiais que não estão disponíveis. Medicamentos, máscaras, gorros, capotes e tudo isso. Então, isso leva a um problema social. Esse vírus está num momento que nós temos que nos preocupar não conosco. Somente o jovem não tem que se preocupar com ele. Ele tem que se preocupar com o outro. Então, veja só, ele trouxe um paradigma social, pastor, diferente, que as pessoas não estão entendendo ainda. Né? Qual é o paradigma social desse vírus? Você vai ter que voltar a cuidar do seu filho em casa. Isso. Com isolamento social. Você vai ter que dar atenção ao seu pai, à sua mãe. Então, pais e mães vão ter que voltar a cuidar de filhos. Isso. Filhos vão ter que voltar a cuidar de pais. Aquele idoso, antes isolado dentro de casa, perdido, esquecido, vai ter que ser lembrado dentro de casa. Porque você não vai poder levar doença para ele. Isso. Aquele seu filho que estava entregue à escola, natação, inglês, um monte de atividade, né? Videogame, as atividades acabaram. Você vai ter que ter relação com seus filhos. Isso. Então veja a mudança social que a gente está tendo. Usar máscara, e vamos lá. Usar máscara não protege você. É uma ilusão. Já está comprovado. Os países que passaram pela pandemia já mostraram isso. A máscara não diminui de forma significativa a sua taxa de infecção, a individual, mas impede que você infecte o outro. Isso. Então, isso é um ponto importante. Eu não estou usando máscara por mim, eu estou usando máscara por você. Isso. E você tem que cobrar do que está do seu lado que faça o mesmo por você. Use máscara por mim. Muito bom. Lavar a sua mão é por você. Você vai evitar de trazer o vírus para você e para sua casa. Mas usar máscara não é por você. É pelo outro. É muito mais pelo outro. Então, olha que conceito social diferente que a gente está vivendo nesse momento. Olha que paradigma novo. Novo, não, né? Esquecido. Esquecido durante um bom tempo. Né? Numa sociedade individualista, numa sociedade hedonista, uma sociedade de direitos que nós vimos vivendo, né? Todo mundo tinha direito, 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 direito. Esqueceram de falar um pouquinho de deveres. Eu ainda sou de uma geração que eu via que cada brasileiro cumpra com seu dever, né? O pessoal de mais idade vai lembrar disso, é um slogan conhecido. Esse foi deixado de lado, mas agora é um momento de que cada um cumpra com seu dever para com o outro, para com a sociedade. Para que tudo
dê certo para todos. A questão do distanciamento social, que tá sendo vivido agora, é o distanciamento social absoluto, DSA, a gente usa essa sigla, né? Nas publicações médicas. Ele está para ser transformado, está se pensando em botar o DSS, distanciamento social seletivo. O que é isso? Deixar isolado somente as pessoas de risco. Tá bem? E reduzir o contato social. Se houver consciência social. Muito bom. Se não, gente, tudo que está dando certo até agora, os números pequenos do Brasil até agora, vão dar errado. Aliás, números pequenos, vou citar. Estão questionando, a mídia tem questionado, algumas pessoas têm se colocado até nas mídias medida pelo atestado de óbito. E eles estão colocando como mortalidade síndrome respiratória aguda grave de qualquer causa. Tem o testezinho, o tal do teste positivo ou não. Tem ele sido feito ou não. Então, na verdade, ela acaba sendo superestimada, porque tem muitas outras causas de síndrome respiratória aguda grave. Então, veja só, se nós estamos com 5%, é compatível com a notificação que está sendo feita. Por quê? Porque nos Estados Unidos está em torno de 4%. Na China ficou um pouco acima de 4%. Na Europa, como falei, foi 12%, 10%, foi um absurdo. Países semelhantes ao nosso, o Irã, por exemplo, ficou com 6%. Então, países semelhantes ao nosso ficaram nessa média, de 4% a 6%. Então, 5% é algo de se esperar no nosso país. Então, a nossa notificação, sim, é correta. Tem tido pouco caso, sim. Sinto muito para os alarmistas, sinto muito para o pessoal que quer ver o circo pegar fogo. Dou um cinto para vocês, tá? A estatística está correta. O nosso país, com a graça de Deus, está passando por essa tempestade de uma maneira que as pessoas vão olhar para trás e perguntar assim, como assim? E eu vou dizer como assim. Eu vou dizer no que eu creio. Hoje, não estou fazendo propaganda política, mas hoje o slogan do nosso governo é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É sobre essa pedra que esse país está sentado hoje. Isso. Ele foi assentado sobre essa pedra, sobre esse slogan. Se o homem que botou esse slogan para frente é a pessoa correta, não é? Eu não vou entrar nesse julgamento. Não estou fazendo campanha política para ninguém. Mas eu sei de uma coisa. Ele está baseando o governo dele nesse slogan. E a verdade, nesse caso, é uma verdade com V maiúsculo. Não é uma verdade com V minúsculo. Porque a verdade que liberta é Cristo. Aleluia. E é sentado sobre essa pedra, sentado sobre e por tempestade, por esse tsunami, como se fosse uma marolinha. Isso. E eu vou falar para vocês, se vocês acompanharem as curvas de acometimento do vírus, nos Estados Unidos, essa curva fez este movimento para cima. Fez essa configuração. Então começaram poucos casos e aquilo decolou. A curva Rio-São Paulo, que são as grandes capitais, com grande aglomeração de pessoas, né? E são os locais mais acometidos, a curva está assim, ó. Plana, com tendência de queda. Se as pessoas continuarem fazendo o que tem que fazer, tendo a sua consciência social, baseados na verdade que nos liberta, gente, nós vamos passar por essa tempestade. Ilesos é uma forma de dizer: eu não estou menosprezando as vidas que foram perdidas, gente. Mas eu estou falando do ponto de vista técnico, prático. Todo ano, morrem milhares com pneumonia, com gripe, e são as mesmas pessoas que também estão sendo acometidas pelo Covid. Não são diferentes. Só que, na verdade, esse número é inferior ao que é visto com essas outras doenças nessa mesma época do ano. Então, a nossa passagem por essa situação está muito melhor. E aí falam da questão do teste, né? Eu até botei aqui para não esquecer. Os testes. Tem que fazer teste, não tem que fazer teste. Não, não tem. Não, não tem. Em meio a surto,
Caso com clínica compatível, eu trato como sendo. Certo? Ponto. Certo. Ponto. Eu não preciso, para decisão médica, de um teste positivo. O teste ele é importante em situações específicas e especiais. Por exemplo, profissional de saúde. Eu preciso saber se ele tem ou não, porque então se eu tenho que me diz rapidamente se o meu soldado da trincheira, o profissional de saúde, está ou não infectado, eu permito que ele volte ao combate. Então, para ele, o teste é importante. Para a população geral, não tem menor valor. Menor. O teste que foi comprado pelo Ministério da Saúde é um teste de anticorpo. Ele vai positivar a partir do 5º dia, de preferência em torno do 10º. No 5º dia, eu já tenho que ter tomado atitudes médicas. Então, sim, eu posso regredir tratamento, eu posso, né, redirecionar o paciente, mas ele não é decisivo para a sua vida individual. Então, não fica exigindo o teste. Isso é outra pressão da mídia totalmente desnecessária. O teste é importante, sim, para que o governo, para que o Ministério da Saúde tenha uma percepção do andamento da doença. Mas, como eu falei, pela taxa de óbito, eu sei o andamento da doença. Muito bom. Eu sei o número de casos. Pela notificação baseado na clínica, eu sei o andamento dos casos. E eles têm se baseado nisso. Ah, com o teste é melhor? É melhor. A Coreia do Sul testou todo mundo. Foram 70 mil testes. E eles fizeram como nós fizemos. Eles fizeram o distanciamento social absoluto. Eles passaram muito bem pela situação, mas não foi pela testagem. Não foi pela testagem. Foi pelo distanciamento social que eles fizeram. De um país extremamente disciplinado. Em que o governo fala e as pessoas obedecem por entender que aquilo é cumprir o seu dever com o próximo. Eles entendem muito bem isso lá. Então, o que nós temos que entender em relação a esse vírus é que não tem que ter medo dele. Isso. Não tem que ter medo de nada, né? Não devemos temer coisa alguma. Então, se você é uma pessoa que crê na cruz, você crê nesse Cristo que veio para fazer uma obra redentora sobre a sua vida, que Ele é a verdade que liberta. Se você crê nisso e fundamenta a sua vida nisso, você já tem o seu refúgio, você já tem a sua segurança. É nesta segurança que eu me seguro todos os dias quando eu tenho que ir para a trincheira. Porque eu vou para a trincheira. Eu me exponho com o meu grupo médico, eu me exponho com as pessoas, mas eu não tenho medo do que eu faço. Porque a minha segurança está no Senhor. Amém. Isso mesmo. E eu tenho a certeza do que vai acontecer comigo e com a minha família. Mas é lógico que uma vez chegando na trincheira, eu sou prudente. Eu só vou à beira do leito quando é estritamente necessário. Eu só me exponho à situação com a devida paramentação. Isso. Então, há prudência aonde não há o medo. E aqui, pastor, eu vou falar. A minha equipe, o meu grupo médico, me surpreendeu muito. É possível que algum esteja aqui hoje participando, que eu passei para todo mundo da live. Eu espero que esteja ouvindo. Mas assim, eu não precisei falar um momento. Quem vai para a trincheira? É quase que uma disputa de quem vai. Eu não tive problemas. Quando eu tive que perguntar quem vai ficar de plantão direto, alguém levantou a mão e diz, eu fico. Por quê? Porque esse grupo, pastor, ele não tem medo. Isso. Mas são prudentes. Sabem que dentro das normas de prudência, estou falando de gente que está na trincheira junto do vírus. Não tem medo. Porque tem prudência. Porque seguem as regras. Porque sabem o que tem que fazer. Então, gente, nós temos que saber aquilo que nós temos que fazer.
Isso é importante, pastor. Eu queria conclamar todos que estão aqui e as famílias que estão juntos, todos que estão ouvindo nesse momento, as nossas orações por essa nação não podem cessar. Isso mesmo. A pedra que fundamenta essa nação hoje, ela tem que estar ali, sólida, firme. Amém. O nosso fundamento. Tem que ser propagada para todos. Porque eu digo para vocês, o Brasil fez o isolamento social, tomou as ações, mas outros países fizeram medidas semelhantes. Não tiveram o resultado que nós estamos tendo. Então vamos olhar para essa verdade e entender que é esta verdade que também está com a mão sobre essa nação. Isso mesmo, a oração. Funcionando. Muito bom. Então, pastor, é isso aí. Prudência, nada de medo. Vamos seguir as recomendações. Sai na rua, vá de máscara. Não é por você, é pelo outro. Limpe suas mãos sempre que você pegar em alguma coisa. Assim, e uma coisa, álcool gel ou sabão. Virou a moda do álcool gel. Olha só. Álcool gel é quando você não dispõe de pia e sabão. Se você dispõe de pia e sabão, vou falar de máscara novamente, alguém perguntou aqui, já falo. Se você dispõe de pia e sabão, é pia e sabão. Aonde não tem pia e sabão é álcool gel. Eu, quando saio para a rua, levo uma bobinazinha de álcool gel. Eu entrei no meu carro, eu lavo a mão. Na rua, eu não levo a mão ao rosto, não pego em muitas coisas. Eu boto meu cartão na máquina, eu tiro meu cartão da máquina. Então, alguns cuidados assim são importantes. E na rua, se o local que você está não tem pia, álcool gel. Ok? Em casa, um lugar que tenha pia com sabão, é pia com sabão. E o álcool gel, gente, você da mão. Se a mão está suja, se sujou, esquece o álcool gel. Ele não vai prevenir. Então, é lavagem das mãos. E a máscara, quem perguntou aqui agora há pouco, a máscara, ela, na verdade, ela protege o outro e não você. O outro é que não vai receber as gotículas da sua boca. Então, se todo mundo usar, um protege o outro. É uma atitude social a ser feita. Eu só tenho saído de máscara, porque, como eu falei, eu estou na linha de frente, gente, eu estou na trincheira. Qual é a chance de eu pegar esse vírus de forma a não saber, que é a imensa maioria dos pacientes? Pega e nem sabe que teve o vírus. Então, como eu estou na equipe de frente, eu tenho a obrigação de sair na rua de máscara. Para proteger você, que está vendo. Não é para me proteger, não é para proteger minha família. A minha família eu protejo lavando as mãos. Eu me protejo lavando as mãos. Eu me protejo usando a paramentação correta dentro do hospital. Então, gente, é um momento de reflexão. Momento de reflexão do que eu devo fazer pelo outro. É um momento de reflexão do como estava a minha casa. Quantas pessoas que hoje estão dentro das suas casas. Eu tô gostando muito. Eu pintei parede, eu fiz um monte de coisa em casa que estava para fazer. Minha esposa está adorando. Fiz um monte de coisa em casa que estava pendurado, precisando, aquela lâmpada que você não trocava, né? Aquelas coisas todas. Então, tá tudo entrando nos eixos. Ainda faltam umas coisinhas aqui, mas assim, o resto tá tudo entrando nos eixos. Então, assim, estante de livro, botou livro no lugar. Gente, foi uma maravilha. Né? Botando leitura em dia. Então, assim, é um momento de reflexão, gente. Né? De reflexão de nós como família, de nós como casal. Então, é uma reflexão das nossas vidas. Eu não estou vendo esse vírus totalmente de uma forma assim, pejorativa, né? De uma forma totalmente como um dano, mas eu acho que nós temos que pensar. Toda crise tem que trazer um aprendizado. Senão você não passou pela crise, ela não passou por você ainda. Se você não aprendeu com a crise, se você não aprendeu com o problema, não aprendeu com o momento, ele não passou ainda de você. Amém. Encerrou. Vamos reconectar. Falta 5 minutos para finalizar. Passar pela crise.
ficou baixo, mas acho que tá. Não está ouvindo não, pastor? Tá baixo, bem baixo. Está bem baixo, Luiz. Está baixo? Aqui Qual a pra parte mim, que eu parei né? aí? Me fala. Pessoal lá. Mas faça o seguinte, Ah, quero te agradecer tá. por essa participação. Eu notei umas perguntas aqui, mas você já respondeu todas. A própria Já? Fábio respondeu. Tá ótimo, pastor. E como a gente já vai encerrar a live, só tem poucos minutos, eu quero encerrar Sim. orando. Eu queria que você orasse por todo mundo e assim a gente encerra essa live. Tão proveitosa, Perfeito. tão bem instrutiva, né? Ok. Vamos lá então, gente. Eu queria que todo mundo que estivesse aí orasse em concordância, tá bem? Em relação ao que vai ser falado aqui, porque, como eu falei, nós temos que orar pela nossa nação. Então, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai, para sermos gratos, Pai. Gratos pela Tua mão estendida, Pai, sobre essa terra e sobre esse povo, Pai. Gratos, Pai, porque nós percebemos, Pai, que tudo aquilo que acontece hoje, Pai, aquilo que parecia ser um furacão, aquilo que parecia ser uma tempestade, Pai, tem sido uma brisa suave sobre a nossa terra, Pai, porque reconhecemos a Tua graça, Pai, reconhecemos a Tua misericórdia sobre esse povo, Pai, sobre essas pessoas, Pai. E assim eu te peço que com a força do Teu Espírito, que só toque cada coração, para que reconheçam que há somente é que não há, Pai, agrura que vá nos fazer parar, Senhor. Te sou grato, Pai, por toda a minha equipe, Pai, te sou grato pelas pessoas que têm sido atendidas, Pai, as pessoas que têm sido instruídas, Pai, através da minha palavra, desse meu grupo médico, Pai. Faça de nós, Pai, um pilar de sabedoria nessa cidade, Senhor. Faça dessas igrejas, Pai, que têm orado, Pai, pilar de sabedoria nessa cidade, Senhor, para poder conduzir, Pai, o Teu povo e o povo que necessita de Ti, Pai, ao aprisco, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos Obrigado, que estão pastor. conectados. Já vai encerrar a live agora. E louvo a Deus por esse momento de tanta instrução e esclarecimento. Forte abraço, viu? Tchau, tchau.